Vidas Secas, capítulo 1. Mudança. Grupo formado por Giovanni Bells, Adrian Schmitz, Luiz Felipe Fraga e Marcel Wise. Os personagens são o papagaio, que não tem muito o que falar dele, ele era um papagaio. A baleia, que era a cadela da família, tratada como gente muito querida pelas crianças. Sim, a Vitória, mulher de Fabiano, sofrida, mãe de 2 filhos, lutadora, inconformada com a miséria em que vivem e trabalha muito na vida. Ela também possui um nível intelectual um pouco superior ao marido, que a admira por isso. Fabiano, chefe da família, homem rude e quase incapaz de expressar seu pensamento por palavras. Nordestino pobre e ignorante, que desesperadamente procura trabalho, bebe muito e perde dinheiro no jogo. Filhos. Eram 2 filhos, eram crianças pobres, sofridas e que não tinham noção da própria miséria que vivem. O menino mais novo queria realizar algo notável para ser igual ao pai e despertar a admiração do irmão e da baleia, a cadela. O menino mais velho sente curiosidade pela palavra inferno e procura se esclarecer com a mãe, já que o pai é incapaz. Bom, o primeiro capítulo começa falando que eles estavam no meio da caatinga, numa areia seca, num rio seco, seguindo, e eles estavam atrás de uma sombra para poder descansar. E eles começam a caminhar e cada vez ficavam se arrastando mais e mais, e chegou uma hora que eles acharam uma sombrinha lá e pegaram e se deitaram. Até que tava todo mundo cansado, a mãe, o pai, o filho, e daí aqui fala que tinha criança lá que ela tava com uma doença, um bagulho assim, que ela tava muito branca, tava muito pálida e ele não conseguia se mexer. Aí o pai, que era Fabiano, ele até pensou em matar, porque ele tinha um coração muito grosso e ele queria responsabilizar alguém pela sua desgraça que tinha acontecido. E assim foi, eles foram levando lá e então o pai tomou a decisão, como ele era grosso e tal, ele meio que o coração dele cedeu e ele pegou e falou, não, vamos levantar e vamos continuar a nossa viagem porque nós precisamos. E daí ele pegou a sua bainha da faca, deu pra mãe, pegou sua arma de... não lembro a arma do que era, mas deu sua arma pra mãe e daí continuaram a viagem, daí o cachorro tomou a frente e é isso daí. Com a cadela na frente, eles foram seguindo viagem, seguindo o leito do rio, que não era mais o rio porque estava seco, até encontrar uma cerca com um juazeiro, que era... O Fabiano achava que era de uma fazenda abandonada, que os donos desistiram por causa da seca muito brava. Eles se deitaram embaixo desse juazeiro e a cadela foi caminhar. Eles deixaram a cadela correr e ela voltou com um preá. Foi a alegria da noite, estava entardecendo já. Nesse meio tempo, até esqueci, antes disso o papagaio morreu. E não podendo desperdiçar nada, né? Eles acabaram assando o papagaio e comendo ele depois de morto. A cadela, que passava muita fome, não ficou só com os ossos do amigo dela, do papagaio. Mas enfim, depois de eles terem achado esse juazeiro, a cadela foi procurar e ver o que conseguia achar, né? E achou um preá. Quando ela voltou, foi muito, muito bom para eles. Eles estavam muito felizes com isso. Eles também assaram um preá, comeram um preá e a cadela de novo ficou só com os ossos. Fabiano continua explorando um pouco mais a fazenda e acha um bebedouro de animais com um pouco de água. Ele pega essa água e leva para a família. E ele pensa que os tempos vão melhorar e que um dia ele vai poder ser dono dessa fazenda e que as coisas vão melhorar. E esse é o final do primeiro capítulo de Vidas Secas, Mudança. A chuva veio, e junto dela o dono da fazenda que expulsou Fabiano. Mas o homem ofereceu seu trabalho e ficou por lá como vaqueiro. Estavam à procura de uma novilha perdida, Fabiano e Baleia, quando um dos filhos se aproximou e perguntou algo. Fabiano se incomodava com perguntas. Não tinha o direito de saber, nem o dever de responder. Falaria com sinhá Vitória, para tratar da educação das crianças. Ela não tinha tempo para isso, cuidando da casa, mas os garotos atormentavam demais Fabiano.
Ele lembrou-se do seu Tomás da Balandeira, um homem que lia muito, falava difícil e não resistiu à seca. Morreu. De que adiantava o conhecimento? Seu Tomás era educado, não mandava, pedia. Diferente dos homens normais e de seu patrão atual, que berrava por tudo, só para mostrar autoridade. Sinhá Vitória queria uma cama como a de seu Tomás. Fabiano achava doidice. Será que ele pensava como a Sinhá Vitória conheceu a cama de seu Tomás? Fabiano olhava a caatinga e previa que a seca voltaria, o verde sumiria, ele precisaria apertar o cinto, encolhendo o estômago. Isso sempre acontecia com ele, com o pai dele e com o avô dele. Ele precisava resistir, ser duro, ser homem. E quando morresse, seus filhos deviam seguir o mesmo caminho. Era bom que aprendessem a ser duros como ele, para não morrerem fracos como seu Tomás da Bolandeira. Capítulo 3. Prisão. Grupo composto por Wilgner de Souza Machado e Guilherme Miguel. O Lombriga. Então, o Fabiano, ele tava indo lá comprar umas bagulho lá que a Vitória tinha pedido pra ele. Daí ele já tava achando que tinha sido enganado, né, mano? Chegando lá, foi comprar os negócios, ficou bravo pelo preço que tava tudo muito caro. Então ele decidiu fazer o quê? Já sei, eu vou ali no botequinho, vou jogar e, né, desestressar, né? Jogar, tomar uma pinga. Chegando lá, perde muito dinheiro, porque ele tava jogando com os capa amarela. Os caras bravos, as polícia, milícia. Chegou, né, perdeu pros caras e saiu xingando eles. Daí, como os caras eram bravos, os caras eram tudo chinelão, bravão, fizeram o seguinte com o cara, mandaram ele pra prisão. E na prisão, então, né, foi na prisão, né, burrão, brigou com os caras. E ele ficou pensando, né, eu sou um azarado, será que meus filhos vão ser assim? Eu acho que eu sou um bostinha. E ele ficou triste e termina o capítulo desse jeito. Sinhá Vitória não estava bem. Ela se incomodava muito com as camas de varas, machucavam ela, e ela queria uma cama de couro que nem a do seu Tomás de Bolandeira. Fabiano até tentou calcular um jeito de comprar a cama, mas ele perdeu as contas. Ele propôs que se economizasse nas sopas e no querosene, mas ela achou muito ruim a proposta, porque eles já se vestiam mal e quase nem usavam o querosene, porque se recolhiam cedo todas as noites. Então ela sugeriu que o problema do dinheiro eram os gastos com a pinga e o jogo. Ele retrucou e disse que os gastos na verdade eram com sapatos caros que ela usava em festas, com os quais ela mal sabia andar, parecendo um papagaio, e ela ficou triste com a comparação. Enquanto ela preparava a comida, Sinhá Vitória pensava na seca, e ela começou a rezar. Fabiano, ele dormia, e ela, neste momento, pensava no quanto ruim era o seu marido, porque quando se arrastavam pela caatinga, deixava ela carregar sozinha o baú, o filho mais novo e o papagaio. Chamou os seus filhos que brincavam no barro, consertou uma seca quebrada e voltou a pensar, deitada em sua cama. Ela pensou que venderia galinhas e amarrã, e nem consultaria Fabiano, que ia com certeza gostar da ideia e depois acabar desistindo. Sinhá Vitória queria mesmo, era uma cama igual do Sr. Tomás da Bolandeira. Turma 133. Bianca Tocin, Douglas Weiss e Rainha Luz. Livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Capítulo 5. O Menino Mais Novo. Capítulo 5. O Menino Mais Novo. Então o menino mais novo vê seu pai Fabiano domar uma égua, e então o menino decide fazer o mesmo para impressionar a baleia e seu irmão mais velho. O filho mais novo monta em um bode e se sente como um vaqueiro. No entanto, ele cai de cima do bode e fica atirado no chão, enquanto seu irmão e a baleia se divertem da situação. O menino atirado no chão sonha em que um dia seria um verdadeiro vaqueiro e impressionaria a família. Introdução escrita por Rainha Luz. Desenho por Bianca Tocin e narração por Douglas Weiss. 6. No mais velho. Uma palavra chamava a atenção do menino. Inferno. Ele perguntou para Sinhá Vitória o que era a palavra inferno, e ela simplesmente disse que era um lugar ruim. Então perguntou a Fabiano, mas o pai não deu nenhuma resposta. Ele voltou a perguntar a Sinhá Vitória. Perguntou se ela já tinha visto o inferno, e acabou levando um cascudo da mãe. E saiu bravo, começando a chorar. Então resolveu contar sua história para a baleia, mas ela tinha um curto vocabulário. Ele não entendia por que ficavam tão bravos com aquela palavra.
até que lembrou de um dia em que ele e a família pararam debaixo de um juazeiro por conta da seca e da longa viagem que faziam, e pensou que talvez aquilo fosse o inferno, pois foi muito ruim. Então ficou melancólico, pensou em como poderiam existir estrelas no céu, abraçava a baleia, mas ela, na verdade, estava pensando em um osso. Vidas Secas, capítulo 7, Inverno. A família estava junta em volta de uma fogueira para diminuir um pouco o frio que sentiam do vento gelado que entrava pelas frestas da porta e da parede. Pai e mãe conversavam e os meninos ficavam escutando as histórias heróicas inventadas por Fabiano. Em um certo momento, o filho mais velho levanta para buscar mais lenha e toma bronca do pai, que ficou muito bravo por ter sido interrompido. A chuva dava a tranquilidade que a seca não voltaria por enquanto. Sim, a Vitória, no entanto, tinha medo que aquela chuva provocasse uma inundação na casa onde eles estavam. Fabiano contava as histórias heróicas inventadas. Em um certo momento, um de seus filhos o indaga de como aquela história tinha realmente acontecido. Fabiano, então, muda a história, o que causa desconfiança no filho mais velho. Baleia, que já demonstrava desinteresse por muito tempo, dorme em paz com o som da chuva. Capítulo 8. A festa. A família vai à festa de Natal na cidade, com suas melhores roupas e sapatos. É uma caminhada longa e difícil. No meio do caminho, Fabiano retira seus sapatos e logo em seguida sua família retira também. Vencem a caminhada, chegam à cidade e resolvem lavar seus pés no riacho. Chegando na igreja, ficam admirados com as imagens e estátuas. As crianças ficam com medo de tanta multidão e se impressionam mais uma vez com as imagens na igreja. O pai queria ficar junto com a família, mas com tanta multidão era difícil e acabava lembrando-se do soldado amarelo. Após a igreja, foram lanchar nas barracas. Fabiano bebeu e se envalentou e ficava sonhando em enfrentar o soldado amarelo. Fabiano acaba bebendo demais, pega no sono e sonha e acaba sonhando com o soldado amarelo. Baleia estava muito doente, com os pelos caindo e várias feridas. A solução que Fabiano encontrou foi pegar uma espingarda e matá-la. A mãe, sendo muito responsável, não poderia deixar as crianças assistirem tal horrenda cena. E assim, retirando-os do recinto, deixou-os apenas com um estrondo, o primeiro tiro que atingiu a perna de Baleia. Vidas Secas, capítulo 10, Contas. Fabiano recebia, pelo seu trabalho, parcelas dos animais que criava. No entanto, por não ter terras, ele pegava muitos empréstimos com seu patrão, então vivia endividado. Certa vez, ele tentou vender cortes de porcos na cidade, mas foi surpreendido por um fiscal do governo que queria lhe cobrar impostos, então ele desistiu de negociar porque achava que todos roubavam ele. Ele discutiu com o seu patrão a respeito dos empréstimos, porque achava que ele estava sendo roubado. E pelos cálculos da sua mulher, ele estava mesmo. Só que quando o patrão dele ameaçava-o de expulsão, ele logo desistia. Então, na cidade, após uma dessas discussões com o patrão, com poucos trocados do que sobraram em suas mãos, Fabiano pensou em ir à bodega, tomar uma pinga. Mas ele esquivou-se, lembrando da discussão que arranjou da última vez, que foi no bar. Então preferiu evitar. Em casa, ele foi para casa daí, e em casa ele não conseguiu dormir, porque ele queria pensar no futuro, mas não havia algum para ele. Ele tentava lembrar de fatos agradáveis que poderiam tornar a vida menos má, mas também não conseguia. Então ele olhou para o céu estrelado e ficou pensando na baleia,
pensando que tinha matado um membro da família. Fabiano, pelo seco sertão, ia em busca de uma égua que havia fugido. No meio do caminho, Fabiano sente algo estranho e escuta passos amassando as folhas secas, e saca o facão virando-se e depara-se com um soldado amarelo, que já o havia prendido e humilhado muitos anos atrás. Fabiano percebe a timidez do soldado e não sente-se mais ameaçado pelo pobre e medroso soldado. Estavam sozinhos, 2 inimigos, um perdido e o outro armado. Olá! Farei agora um breve resumo do capítulo 12, Mundo Coberto de Penas, do livro Vidas Secas de Graciliano Ramos. Então, o capítulo começa contando que Fabiano estava fazendo uma busca por uma égua que havia se perdido no caminho. Ele não sabia para onde iria, aonde acharia, mas algo era certeiro na mente dele. Ele tinha um objetivo, que era procurar incessantemente até achar o animal. Lá estava ele procurando, e nesse momento é interessante notar que o autor indica uma mudança climática. Todos os leitores que tiveram contato com o livro certamente perceberam isso, que o autor deixa muito explícito essa mudança climática e ele descreve como um ambiente extremamente seco. Então, Fabiano estava lá, como eu já disse, caminhando perdido atrás do animal, e ele percebe uma presença estranha, tinha algo de errado ali. Ao se virar, ele percebe que tinha um homem. Só que não era alguém qualquer alguém comum. Ele logo percebe que era o soldado amarelo. E então estavam ali, os dois no meio da caatinga, perdidos, com uma faca na mão. Fabiano estava tremendo de medo. Nesse momento, um turbilhão de pensamentos passou na mente dele. Era o seu pior inimigo, com ele, isolados no meio da caatinga. A probabilidade de acontecer algo ruim era muito grande. Por isso, Fabiano começou a lembrar do ocorrido na cidade, da prisão sem culpa, da humilhação, e num curto momento passaram muitas coisas na cabeça. Então, o livro conta que ele sentiu vontade de meter o facão, jogar o corpo ali, porque segundo ele secaria e depois seria comido por urubus e ninguém mais o veria, e nem desconfiaria dele. E após um longo vai e vem desses pensamentos, Fabiano logo cedeu à sua velha lógica, que era governo é governo. Então, ele tirou o chapéu e ensinou o caminho ao soldado amarelo. Esse foi o capítulo 12, em resumo descrito. A seca finalmente tinha chegado e os animais morreram. Fabiano matou o último bezerro que ia servir de alimento para a viagem. Quando a família partiu, fez Vitória lembrar de Baleia e chorar. Tentava falar com Fabiano, e ele no fim até achou bom que ela tivesse vindo conversar com ele, porque faria com que eles se distraíssem e a viagem passasse mais rápido. Durante a viagem, eles conversavam sobre o futuro. Talvez uma vida na cidade fosse melhor, para não terem que fugir da seca toda vez. Pensava no futuro dos filhos. A Vitória não queria que fossem vaqueiros como o pai, mas Fabiano não via outro futuro para eles. Eles continuaram conversando sobre o futuro. Todos os planos de viver em uma nova terra, com novas oportunidades, os animava para continuar a viagem, para um lugar onde pudessem viver e tornar os filhos homens brutos e fortes como eles.